E antes da palavra eu queria falar sobre algumas coisas importantes deste livro das 4 estações da vida, que você pode comprar toda a minha coleção de livros, toda ela está aqui em um livro só. Tem um livro chamado Primavera, outro Verão, outro Outono, outro Inverno. Tem os 4 num livro só, as 4 estações da vida. E eu quero agradecer ao apóstolo Marco Tomasi, que foi um dos que me inspirou, inclusive ele recomendou o livro. Então, se o livro for ruim, é problema dele, ele recomendou. E aqui está o Emílio, um companheiro, parceiro que acreditou nesse projeto e foi a editora Fôlego que lançou este livro. E eu queria aproveitar para dizer que o Natal está chegando e um dos melhores presentes que você pode dar para alguém é um livro. Porque um princípio do livro pode mudar as nossas vidas. E foi Charles Jones que disse que onde nós vamos estar em 5 anos depende de 3 coisas. Primeiro, dos amigos que nós temos, das mensagens que nós ouvimos e dos livros que nós lemos. Então tenha bons amigos, aqui na igreja você vai encontrar vários, ouça boas mensagens, essa igreja também tem boas mensagens, e leia bons livros. E alguém disse que não existe diferença entre aquele que não sabe ler e aquele que sabe, mas não lê. Então eu gostaria de desafiar você a investir na sua vida. Esse livro tem feito a diferença na vida de várias pessoas. Quem já leu esse livro aqui nessa igreja? Levanta a mão, Emílio tem que ler. Amém? Quantos foram abençoados? Amém? Tem sido uma bênção na vida de milhares de pessoas. E também nós vamos falar um pouquinho sobre esse projeto. Trouxemos também essas pulseiras e você também vai poder adquirir. Nós temos maquininha de cartão de crédito, amém? Você pode, inclusive, comprar para dar de presente para outras pessoas. Muito bem, terminamos aqui os nossos comerciais. Vamos à palavra de Deus, amém? Amém? Bom, tá bom, domingo de manhã tem que estar acordado. Fale para a pessoa do seu lado, você não pode dormir agora, hein? A gente tem passado, São Paulo tem passado por momentos difíceis de violência. Vou contar uma historinha de um casal de velhinhos, estavam dormindo numa casa, no 2º andar da casa, eles ouviram um barulho lá embaixo e eles desceram para ver o que estava acontecendo, ligaram a luz e se depararam com um assaltante. E ele falou, agora que vocês me viram, identificaram, eu preciso eliminar as minhas vítimas. E aí ele falou, mas eu tenho uma tradição, eu quero saber o nome das minhas vítimas. Ele virou para a velhinha e disse, senhora, qual é o seu nome? E a velhinha disse assim, meu nome é Margarida. Ele falou, puxa, Margarida, que coincidência, Margarida é o nome da minha mãe. Dona Margarida, a senhora está liberada, volta para o seu quarto, volta para dormir, que nada vai acontecer com a senhora hoje. E a velhinha subiu, e ficou o bandido e o velhinho. E o velhinho, o bandido falou para ele assim, senhor, qual é o seu nome? Aí ele parou, pensou, e disse, meu nome é João, mas todos me chamam de Margarida. Gente, o futuro do João estava em jogo. Dependia daquela resposta, dependia do que ele ia fazer. E as nossas vidas estão em jogo, o futuro nosso e o futuro das pessoas que nós conhecemos está em jogo. E depende de como nós vamos agir. E da maneira que nós agimos vai influenciar a vida dessas pessoas. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Mateus capítulo 22, 36 a 40. Alguém chegou a Jesus e disse, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar. Pai Celestial, nós te louvamos neste domingo de manhã maravilhoso, céu azul, sol. Obrigado pelo privilégio que temos de estar na tua casa. Como foi dito, milhões de pessoas não têm onde dormir, não têm o que comer,
Muitas pessoas, para te cultuarem, precisam se esconder em cavernas, em lugares afastados, correm risco de vida. Mas nós tivemos a liberdade de chegarmos aqui na tua casa. Pedimos, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, que a tua palavra, cremos sempre, Pai, que a tua palavra, que a revelação da tua palavra sempre causa uma revolução em nossas vidas. E que isso seja realizado nesta manhã. E nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. E todos dizem, amém. Talvez alguns de vocês já tenham conhecido, ouvido falar desse conceito das 7 montanhas. Muitos anos atrás, quando Bill Bright e Lauren Cunningham estavam conversando sobre como ganhar o mundo para Deus, tiveram uma revelação de que, para que nós possamos influenciar o mundo, precisamos influenciar 7 montanhas de acesso, 7 portas de influência. A primeira delas é a religião, onde está a igreja de Jesus Cristo. E a igreja é a maior agência de transformação da sociedade. Amém? Somente o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de transformar uma vida. A segunda área de influência de uma sociedade é a família, o menor núcleo da sociedade. E quando temos famílias saudáveis, temos uma sociedade saudável. Uma família destruída, uma sociedade destruída. Então, como é importante a sua família para o sucesso da sociedade. Terceiro, nós temos a educação, que ensina as pessoas a viverem hoje e prepara as futuras gerações. Extremamente importante. A quarta montanha de influência é o governo, forças armadas, segurança pública, saúde, todas essas coisas que trazem estabilidade para a sociedade. Extremamente importante. Quinta montanha, a mídia, que forma a opinião das pessoas, que faz a diferença, que comunica, que informa. Extremamente importante e influente. Sexta montanha, mundo das artes e dos esportes. A influência que atletas e artistas têm hoje na sociedade. Jogadores de futebol. Né? Hoje, os garotinhos querem ter o cabelinho do Neymar. Né? Já os mais velhos já preferem a barriga do Ronaldo. Mas a influência que eles têm, que um Kaká tem, ou que um artista de televisão, um artista de cinema, e músicos têm na sociedade. E por último, o mundo dos negócios, o mundo financeiro que financia e move todas essas coisas. E o sonho de Deus é trazer os seus valores do reino de Deus, os princípios do reino de Deus. E Jesus disse, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Deus quer que você traga os valores e os princípios do reino de Deus, fazendo a vontade de Deus, seja na igreja, na casa, seja no governo, seja na mídia, seja nos negócios, aonde você estiver, que você traga esses valores e os princípios do reino de Deus. Portanto, nós concluímos que o nosso trabalho, repita comigo, o meu trabalho é o meu ministério. Não é somente o que você faz dentro da igreja que é ministério, mas o seu trabalho em casa faz parte do seu ministério. E não somente isso, mas a sua família também é o seu ministério. Repita comigo, a minha família é o meu ministério. Ou seja, você envolvido numa célula, participando, abrindo a sua casa, tendo comunhão com outras pessoas, ganhando outras pessoas para Jesus, isso faz parte do chamado de Deus para a sua vida. Porém, queridos, o mundo nos ensina algo diferente. Numa corrida, e nós tivemos os Jogos Olímpicos há pouco tempo, e o mundo nos ensina que o importante mesmo é você ser o primeiro, o número 1, é ganhar um ouro, o segundo é derrotado, o terceiro fica feliz que subiu no pódio. Mas é isso que o mundo nos ensina. Mas o reino de Deus, Jesus vem ensinar algo diferente. Oi? O que é, Davi? O que você quer? Mas, Davi, eu estou no meio da mensagem agora. É importante? O que você quer falar, meu filho? Eu estou com fome. Mas, meu filho, olha aqui. Que horas a gente vai comer? Eu não sei, depende aí do pastor Marco, depende. O que é esse negócio de pulseirinha, hein? Essa pulseira é diferente, meu filho. Diferente de outras? Você não usava pulseirinha antes.
Pois é, essa aqui diz, eu sou terceiro, essa é diferente. Para mim não faz diferença. Então, mas, eu sou terceiro, Davi. Quais são as duas perguntas que você quer saber? Quem é o primeiro e quem é o segundo? Ué? Muito bem, você é inteligente que ama o seu pai, hein? Davi, o primeiro na minha vida é Deus. Em tudo que eu faço, Ele me salvou, Ele me perdoou, Ele me dá razão de existência. Eu vivo para Ele. Deus é o primeiro da minha vida. Nunca pensei nisso, sempre queria ser o primeiro, sempre queria ganhar, mas interessante isso. E a segunda pergunta que você quer fazer? Quem é o segundo? Muito bem. Ainda bem que você perguntou, porque o segundo é uma pessoa muito importante, muito especial. Sabe quem é? Você. Eu? Por quê? Porque o primeiro, que é Deus, na minha vida, me desafiou para ser o terceiro e você é o segundo. Então eu tenho duas perguntas para você. O que eu posso fazer para você, Davi, para te ajudar e para te servir? Me ajuda. Não sei. Pagando o seu almoço, amém? Amém. Então, tá bom, Davi. Depois a gente pode conversar. Eu quero ser o terceiro para você. Beleza? Obrigado, Davi. Mas que ele está com fome é verdade. Se você tem adolescente, você sabe, né? E lá em casa eu resolvi esse problema de comida. Eu falei, agora de hoje em dia você vai comer só uma vez por dia. E é verdade, consegui. Ele come desde a hora que levanta até a hora que dorme. Queridos, quem é o primeiro na nossa vida? Deus. Jesus disse, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento, primeiro e grande mandamento. Ou seja, não é uma dica, Jesus não deu uma dica, olha, se você quiser, é bom, uma sugestão. Não, é um mandamento, nós temos que amar a Deus em primeiro lugar. Jesus estava citando Deuteronômio 6:5, de amar a Deus com o seu corpo, sua alma e o seu espírito, com tudo que você tiver. Mas como é que eu vou colocar a Deus em primeiro lugar na minha vida? Sendo que eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha casa, tenho tantas coisas para fazer. Jesus explica lá em Mateus 6:25, ele diz, não se preocupem com sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber, nem quanto ao seu corpo, quanto ao que vestir. Versículo 32, os pagãos correm atrás dessas coisas. Mas, repita comigo, mas, essa é uma das palavras mais importantes na Bíblia. Uma mudança de direção, né? Uma conjunção adversativa. O professor de português está, uhul, né? E é um significado, muda o significado. Quando o mas vem, tudo que você falava antes mudou. Então, os pagãos correm, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. E Deus já sabe disso. E aí Jesus dá a conclusão, diz, portanto, busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas. O que você vai comer, o que vai beber, vestir, todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Ou, na versão mais do que de hoje, vem de lambuja, vem de presente, vem de graça, vem de bônus para você. Quando nós buscamos o quê? Em primeiro o reino de Deus. E Deus nos promete todas essas coisas. É uma questão de mordomia, quando você usa e busca Deus com todos os seus talentos, seus dons, tudo que você tem, você disponibiliza para Ele e coloca Deus em primeiro lugar. Se Deus é o primeiro, quem é o segundo? As pessoas. O segundo, semelhante ao primeiro mandamento, a mesma influência, a mesma força, o mesmo peso, Jesus disse, ame o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, as pessoas vêm em segundo lugar. Da mesma maneira que nós amamos a Deus, nós devemos amar o próximo. E essa palavra amar aqui na palavra de Deus é amor ágape, o amor incondicional. Não importa que a pessoa tenha feito, faça, ou no futuro venha fazer, Deus quer que nós amemos essa pessoa, ou essas pessoas. Em Filipenses, no capítulo, só voltar um segundo, Filipenses capítulo 2, versículo 3, nós encontramos ainda um segredo que nós temos que ter uma atitude especial, uma atitude que Deus quer em nosso coração. Ele diz o seguinte,
Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, isso é natural, nós fazemos isso, nós cuidamos de nós nos alimentamos, nós cuidamos dos nossos interesses, mas também cuide dos interesses dos outros. Temos que colocar as pessoas em segundo lugar. Existem dois vilões dentro da nossa natureza humana, o egoísmo e a vaidade, que nos levam a considerar-nos superiores às outras pessoas. Mas existem dois heróis, a palavra de Deus, que mudam a nossa vida. E quando nós nos colocamos numa posição de humildade diante de Deus agora vai nos usar para sermos servos para servir as pessoas. Fazemos a diferença na vida das pessoas, voluntariamente, pois colocamos a Deus em primeiro lugar. E nós queremos então servir as pessoas e amar as pessoas que Deus mais ama. E qual é o segredo, meus queridos? Versículos 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Fale isso para o seu irmão do seu lado. Seja a atitude de você a mesma de Jesus. E veja só que, embora ele sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, preste atenção, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é o nosso exemplo de alguém que colocou as outras pessoas em primeiro lugar, que colocou a Deus em primeiro lugar e as pessoas antes dele. Quando Jesus veio a este mundo e ele foi começar o seu ministério, ele foi tentado a colocar os seus interesses em primeiro lugar. O diabo, lá em Mateus 4, disse, olha, Jesus, se prostre diante de mim, faça isso, me adore. E Jesus, não. Seria a coisa certa, mas da maneira errada, na hora errada. Pois quem vai se prostrar diante de Jesus, Jesus não vai se prostrar diante de Satanás, é Satanás que vai se prostrar diante de Jesus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando Jesus estava ali no Getsemane, ele pensou em você e ele colocou você, os seus interesses antes do dele. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele pensou em você, os seus interesses e não o dele. Ele disse ao Pai, Pai, seja feita a tua vontade. Pedro nos ensina, 1 Pedro 4,10, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o de forma que Deus provê. E se alguém, para que Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam toda a glória, todo o poder, para todo sempre. Ou seja, nós estamos aqui para servir as pessoas. Amém? Fale para o irmão do seu lado, você está aqui para servir as pessoas. Se Deus é primeiro, as pessoas vêm em segundo lugar, quem é o terceiro? Então eu quero que você repita, talvez pela primeira vez na sua vida, essa frase. Eu sou o terceiro. Vamos lá? E tenho certeza que você vai repetir essa frase o resto da sua vida. Eu sou o terceiro. Jesus disse, olha, o segundo mandamento, semelhante a esse, ame o seu próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo, e esse é o ponto que eu menos preciso falar, porque nós já sabemos. É você investir na sua vida, é você se desenvolver, é você estudar, é você continuar investindo na sua vida, cuidando da sua vida, se alimentando, se exercitando, buscando a Deus, servindo a Deus, se alimentando com a palavra de Deus, adorando a Deus. É você continuar fazendo isso.
se enchendo da presença de Deus. E baseado neste princípio, nós lançamos este movimento, intitulado Eu Sou o Terceiro. E para você lembrar muito fácil, você pode até anotar 3 coisas importantes desse movimento. Primeiro C, de conscientização, de que Deus é o primeiro na sua vida. E nós precisamos lembrar disso constantemente, que Deus vem em primeiro lugar. Não eu, não as outras pessoas, não o meu interesse, nem o dos outros, mas Deus. Deus em primeiro lugar. Os interesses de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Segundo C, de comunicação. Você tem agora a oportunidade de comunicar a sua fé às pessoas. Isso é tão interessante porque quando alguém olha e vê a sua pulseira e pergunta para você, o que é isso, eu sou terceiro? E até uma pessoa que é tímida pode responder. Quem é tímido aqui? Mas vocês não são, porque o tímido nem levantaria a mão. O tímido de verdade, eu não. Mas quando alguém pergunta para você, mas o que é isso, eu sou terceiro? Algo tão interessante que aconteceu quando nós começamos esse movimento, agora em maio deste ano, e encomendamos as pulseirinhas, e aí eu estava num processo de fisioterapia, recuperação de uma cirurgia do ombro, e aí eu fui na fisioterapia, levei a pulseirinha e estava fazendo os movimentos com o braço, e dava uma mexidinha na pulseira, e a fisioterapeuta olhava, mas não falava nada. E ela é uma católica espírita. Depois de 20 minutos, ela disse assim, eu não aguento mais, me fala o que é isso. Estou morrendo de curiosidade. Eu falei, me fala o quê? O que é essa pulseira? Eu falei, eu sou terceiro. Ela falou, mas não faz sentido, o que é isso? Eu falei, o que você quer saber? Eu quero saber quem é o primeiro, quem é o segundo. Eu falei, muito bem. Eu falei, o primeiro é Deus. E por que Deus é o primeiro na minha vida? E ela disse, ai, que lindo. Ai. Aí eu parei. Ela me conta, me fala que é o segundo, eu quero saber. Eu falei, tá bom, o segundo é uma pessoa muito importante, muito especial. Você. Os olhos dela se encheram de lágrima. E ela disse assim, puxa, faz tempo que alguém não me pergunta como eu estou. Faz tempo que alguém não se interessa por mim. E disse, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para te servir? E Deus abriu uma porta para ministrar na vida dela. E como é importante nós podermos falar para as pessoas. Atos 1:8 diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis as minhas testemunhas. E você testemunhar do que você viu, que Deus fez na sua vida. Você não precisa pregar tão bem como o apóstolo Marco, como a pastora Lúcia. Você não precisa saber cantar, mas você precisa testemunhar do que Deus fez na sua vida. Você pode contar como era a sua vida no passado, lembra como era a sua vida no passado sem Jesus? E você dar um testemunho, por que Deus é primeiro, o que Ele fez na sua vida. Esse movimento de comunicação. E terceiro, de contribuição. Você perguntar às pessoas, o que eu posso fazer para te ajudar? Como é que eu posso te servir? E queridos, a hora que nós fazemos isso, nós levamos o Evangelho fora das 4 paredes da igreja, porque ser crente aqui é muito bom, é muito fácil, cadeiras confortáveis, ar-condicionado, som de primeira, tudo maravilhoso, mas você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo lá fora, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, na sua escola, na sua universidade, e no lugar mais difícil, na sua casa, porque as pessoas te conhecem. Mas é lá que você foi chamado para ser o terceiro. Na sua célula, no seu ministério, é ser terceiro. Terceiro em vários lugares. Por exemplo, no trânsito. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho, a minha perna direita é um pouquinho mais curta. Não, é o contrário. O pé direito é mais pesado. E eu não sei quantos têm esse problema, eu sei que tem problema, o pé direito é mais pesado. Sabe quando você está dirigindo o carro e o pé direito fica acelerando mais? Quem sofre desse problema, ok? Eu acho que é um problema lá em Atibaia só quando eu estou dirigindo o carro
E aí um carro quer entrar e pede passagem, ou quer entrar na rua. O que nós normalmente fazemos? Ou quando um pedestre pede passagem. Você sabe aquela faixa, aquela coisa pintada na rua de branco? Sabe o que é aquilo? Não é a bandeira do Corinthians, nem do Santos. Aquilo é uma faixa de pedestre. Ou seja, o pedestre, né, parou ali, os carros deveriam parar. Na Europa eles têm, às vezes, a faixa de pedestre um X e basta o pedestre só colocar o braço assim. Se colocasse o braço, leva relógio, leva mão. Mas enfim, está lá o pedestre, vou ou não vou, vou ou não vou? Vivo ou morro, vivo ou morro, não sei. E aí nós começamos esse movimento e eu comecei a usar a pulseira. Eu estava uma vez dirigindo, os meninos no carro estavam assim, o pedestre ameaçou, eu dei uma diminuidinha, joguei a luz e fiz assim, pode passar. Aí os meninos, pai, você está bem? Eu falei, eu sou terceiro. E o que muda? O que nós perdemos com isso? Eu sei que você vai perder 1 ou 2 segundos do seu dia. Ao fazer isso, deixar alguém passar. E fala, eu sou terceiro. Eu sou terceiro. Eu sou terceiro. E se nós fizermos isso, nós mudamos o trânsito da nossa cidade. Eu sou terceiro na família. Olha que coisa boa. Isso muda os relacionamentos da família, até mesmo com a sogra, meus irmãos. E olha, hoje, minha sogra vai dar um concerto de órgão, agora, hoje à tarde, aqui, na primeira igreja batista de São Paulo. E a minha esposa implorou, amor, vai lá, por favor. Vai lá prestigiar a sua sogrinha. E eu falei, poxa, o que eu vou estar pregando hoje sobre eu sou terceiro? Aí o Espírito Santo falou, e aí, você vai ou não vai? E acredite se quiser, hoje à tarde, viu, apóstolo, eu vou estar indo lá, depois volto para cá. Deus me abençoe. Só para provar a extensão disso, como isso está mudando a minha vida. Aqueles que me conhecem sabem, né? Porque sogra é uma bênção, né? A minha caiu do céu, quebrou a vassoura. Outro dia eu estava lá no hospital e aí o médico falou, doutor, eu tenho más notícias sobre a sua mãe que está internada. Eu falei, doutor, não é minha mãe, é minha sogra. Ele falou, então eu tenho boas notícias. Mas enfim, eu sou terceiro, vai mudar a sua família. No livro As 4 Estações da Vida, falo como que nós podemos aproveitar as oportunidades e como nós podemos superar os desafios. E nós temos que entender que estação de vida nós estamos, e você tem que entender que estação de vida os seus familiares estão, cônjuge, filhos, pais, irmãos. Então, para você, um resuminho do livro, que primavera é o tempo do preparo. Você se prepara para uma nova etapa de vida. O verão é tempo do disparo, você sai correndo, trabalhando, produzindo, é uma bênção, é maravilhoso. Mas de repente, no auge do seu verão de produtividade, começa a cair uma folhinha, mudam os ventos e vem o outono, que em inglês é fall, e fall é queda. É perda do controle, relacionamento, vida, finanças, casamento, saúde, negócios, tempo de perdas. E aí é o tempo do eu paro. Eu paro para cuidar daquele problema. E aí, quando você já perdeu tudo que tinha, não tem mais o que perder, agora Deus fala, agora eu vou cuidar de você, agora eu vou reparar. E o inverno é o tempo do reparo. E como é importante você entender que muitas vezes numa família, um filho pode estar na primavera, se preparando para entrar na faculdade, enquanto o pai está no verão, em alta produtividade no trabalho, ao mesmo tempo a mãe está no outono, enfrentando uma enfermidade, e a filha está no inverno, se recuperando de um término, de um relacionamento de namoro. As 4 estações numa só família. E Deus quer te usar para você ser uma bênção, para você ser o terceiro, para o seu cônjuge, para os seus pais, para os seus irmãos, na sua família. Rapidamente, só 2 princípios do livro. Primeiro, saiba que
O mundo usa a faculdade para formar as pessoas, mas Deus usa a dificuldade. Quantos aqui já passaram por dificuldades? Quantos estão passando por dificuldades? Não é verdade, quando você estava passando por dificuldade, você orou mais? Buscou mais a Deus? Tinha gente que não saía da igreja. Começou a vir em todos os jejuns, campanhas, buscando a Deus. E Deus usa isso para nos aproximar dEle. Deus usa essas dificuldades. Nós temos que entender e recebê-las, que dificuldades são oportunidades de conhecermos mais a Deus. E se você está passando por lutas e desafios, especialmente no seu casamento, quero que você saia daqui com essa palavra: mais vale superar do que separar. Vamos repetir? Mais vale superar do que separar. Lembre-se disso. E você que é o terceiro vai querer, com certeza, reforçar isso e ministrar na vida do seu cônjuge, ou de pessoas que estão passando por essas lutas. Eu sou o terceiro com os casais, e nesse projeto nós temos um desafio, eu lanço um desafio a você hoje, da prova dos 7, ou seja, 7 dias, onde você, quantos são casados aqui? Ok, olha só, muito bem. Onde você vai colocar o seu cônjuge em primeiro lugar. Ou seja, não, Deus em primeiro lugar e o seu cônjuge em segundo lugar. E você é o terceiro. Então você, esposa, por uma semana você vai fazer um compromisso de que você vai amar o seu marido, você vai fazer o que ele gosta, o que ele quer, aquela comida que ele gosta, né? Aquele jantar, aquela roupa que ele gosta. Manda os seus filhos para a casa da sogra, aleluia. Marido, coloque a sua esposa em segundo lugar e sirva ela, faz o que ela gosta. Você sabe o que ela gosta. E você também sabe o que ele ou ela não gosta. O que desafia ela, o que tira ele ou ela do sério. Você sabe. Sabe aquele botãozinho vermelho que você aperta? Naquela discussãozinha assim, agora, quer ver? Puh! Estoura. Por uma semana você não vai tocar naquele botão. Você só vai servir, amar e ser o terceiro para aquela pessoa. Mas não vai dizer o seguinte: tudo bem, pastor, hoje, né, até antes do meio-dia, até meio-dia do domingo que vem, acabou meio-dia, chega, eu volto a ser aquela pessoa ruim que eu era. Em uma semana você vai estar tão feliz, tão contente, vocês vão, ai que bom, a gente tem uma lua de mel de novo, ai que bom, as coisas... E você vai fazer a prova dos 7, em vez de 7 dias, vamos fazer 7 meses, vamos fazer 7 anos, 70 anos. É possível, minha irmã, é possível. Eu sou o terceiro na empresa. E como isso tem mudado empresas. Um atendimento excelente ao cliente, onde cada colaborador, especialmente os que lidam diretamente com clientes, no marketing, pós-vendas, vendas, recepção, manutenção, serviço, saque, onde eles são lembrados constantemente que o segredo da existência da empresa no futuro depende da excelência do atendimento ao cliente no presente. Então é interessante que agora existem pessoas que trabalham no comércio e aí estão usando a pulseira. Aí o cliente fala, você é o terceiro vendedor? Você é o terceiro em vendas? Não. Eu sou o terceiro em prioridade de vida. Ah, é? Quais são as duas perguntas? Quem é o primeiro e quem é o segundo? Ah, primeiro é Deus. Ah, que lindo. Quem é o segundo? Você. Estou aqui para te servir. Como é que eu posso te ajudar? Aí depois o cliente cai no chão. Ah, não acredito. Aqui eu sou tratado como pessoa. Aqui as pessoas estão interessadas em mim e me servir. E aí aquele cliente vai e traz mais outros clientes para a sua empresa. E Deus tem abençoado e prosperado a vida de empresários, de comerciantes, porque tem trazido esse conceito no seu trabalho, na sua empresa. E você lança o melhor terceiro do mês, onde os colegas indicam aquele que mais se destacou colaborando com os outros. Aí você muda o ambiente de trabalho. Tem um amigo que é CEO, presidente de uma multinacional, e eles
começaram a introduzir esse conceito na empresa, e ele diz o seguinte: como empresa, em vendas e no mercado, nós somos o primeiro, mas como pessoas e colaboradores, nós somos o terceiro. E eu desafio você a trazer esse conceito. E eu sou terceiro na igreja, queridos. Como é importante nós vivermos esse princípio na igreja. Tem igrejas que têm adotado esse tema como o tema do ano. Eu sou terceiro. Constante lembrança. Deus é o primeiro, as pessoas em segundo e eu sou o terceiro. Outros têm usado como campanha de serviço, ação social ou evangelização. Outras igrejas têm usado isso no movimento dos seus ministérios, células ou pequenos grupos. Eles têm estudado um livro que vai sair agora, tem lido o e-book, mas vai sair o livro em breve, para que os pequenos grupos, as células estudam, os ministérios estudam, e dessa maneira têm encorajado um ao outro, e consequentemente a influência da igreja tem expandido. Quantos creem que esta igreja vai expandir sua influência? Além do Ipiranga, não somente aqui, Zona Leste, Zona Oeste, Deus quer usar você. E quem vai fazer isso não é o apóstolo, é a esposa, são vocês. São os crentes, sendo os terceiros, nós vamos mudar essa cidade para Jesus. E isso vai colaborar para o crescimento e expansão da igreja e do reino de Deus. Você vai perguntar, mas pastor, foi você que lançou esse movimento? Eu falei, não. Quantos aqui viram no passado aquele filme Os 10 Mandamentos? Quem lembra? O pessoal mais velho aqui lembra, né? Os mais novos não sabem, mas vale ver na locadora. O artista era Charlton Heston. O apóstolo Marco Tomasi, lembra, se era contemporâneo dele, né? E aí eu trouxe uma foto aí do filme, mas lá em Deuteronômio 6, eu quero ler para vocês, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e que essas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. E depois ensinas com persistência aos seus filhos, na casa, olha só. Conversa sobre elas quando estiver sentado em casa, e quando estiver andando pelo caminho, no trabalho, na escola, onde você estiver. E quando se deitar e quando se levantar. E preste atenção agora, amarre-as como um sinal nos braços. Sabe quem foi o que iniciou esse projeto? Foi Deus. E o primeiro coordenador desse projeto foi Moisés. E se você pode olhar bem nessa foto, você vai ver aqui que Moisés já estava usando a pulseirinha. Eu sou o terceiro, uma foto que nós conseguimos tirar, voltamos no tempo, olha lá Moisés, está vendo? Segurando a placa, os 10 mandamentos, está lá, eu sou o terceiro. Amarra nos teus braços. Por quê? Porque é uma constante lembrança. Você está cozinhando, você está dirigindo, você está servindo, trabalhando, tocando, pregando. Onde você estiver, você está vendo, eu sou o terceiro. Deus é o primeiro, as pessoas em segundo e eu sou o terceiro. E nós temos crido que Deus vai fazer deste movimento um movimento mundial. E já temos pessoas de outros países que têm nos procurado e nós vamos espalhar isso pelo mundo. Um conceito simples, mas que tem feito a diferença. E para nós terminarmos, eu queria falar o exemplo de uma pessoa que foi o terceiro e nos deu um grande exemplo. João Batista estava batizando e servindo as pessoas quando Jesus começou o seu ministério e também começou a batizar pessoas. E alguns dos discípulos de João deixaram de seguir João para seguir Jesus. E aí alguém colocou mais gasolina na fogueira e talvez tenha dito assim: João, você está perdendo o seu público, o seu sucesso está diminuindo para a nova concorrência, esse tal de Jesus de Nazaré. João, se prepara, se cuida. Mas João tinha consciência de 3 coisas. Primeiro, da sua posição. Ele sabia, ele disse assim: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. E nós também. Você tem que saber da sua posição. Onde você está, quem você é em relação a Deus. Segunda coisa, João sabia, tinha consciência do seu propósito. Ele disse, lá em João 3, versículo 28, vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas
Sou aquele que foi enviado adiante dele. Então você tem que saber do seu propósito, que você não é Jesus. Você foi enviado adiante das pessoas para apontar as pessoas para Jesus. E ele disse, a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço, olha só, presta serviço ao noivo e que o atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. E esta é a minha alegria que agora se completa. É amar as pessoas em segundo lugar. Em terceiro, João Batista tinha consciência da sua prioridade. Versículo 30, ele diz, é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Ou seja, se você tem ocupado a posição de primeiro lugar na sua vida, é necessário que Jesus cresça e que você diminua. E a posição que Deus tem para você não é primeiro, não é segundo, mas é terceiro. E diz, é necessário. Repita comigo, é necessário. Não tem outra alternativa. É necessário que Jesus cresça, que Ele seja o primeiro, as pessoas em segundo lugar, e que você diminua e que você seja o terceiro. Amém? Esta é uma oração de compromisso de eu sou o terceiro. Querido Deus, obrigado por mais esse dia. Perdoa-me por todas as vezes que ocupei o primeiro lugar, agindo como chefe, diretor e senhor. Reconheço que Jesus é Deus, Salvador e Senhor da minha vida. Desejo que o Senhor seja o primeiro em meus pensamentos, atitudes, palavras e ações. Coloco-me à tua disposição para fazer a tua vontade e cumprir o teu propósito, através dos meus recursos, talentos, dons, bens, meu tempo e as minhas oportunidades. Senhor, eu reconheço que as pessoas vêm em segundo lugar. Ajuda-me a amar, a servir aqueles que o Senhor tanto ama. Mostra-me como posso fazer isso de uma maneira criativa, generosa, sincera e com muito amor. Tanto em minha casa, como na escola, no trabalho, desejo que as pessoas que o Senhor colocar diante de mim sintam o teu amor através da minha vida. Senhor, eu sei que essa é a única oportunidade que eu terei de viver hoje. Portanto, eu quero aproveitá-la ao máximo. Obrigado pelo dia que vou viver, pelas coisas que farei, e pelas vidas que influenciarei, e pelos resultados que terei. Eu reconheço que a minha posição, e compreendo o meu propósito, e eu quero viver a minha prioridade. Pai, eu quero ocupar humildemente o meu lugar como teu filho e declarar, eu sou o terceiro. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor nos chama, nos desafia a vivermos uma vida com as prioridades corretas. Obrigado porque o Senhor nos convida a colocarmos o Senhor como o Senhor de nossas vidas. Pai, nós nos rendemos ao Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos dirigir em nome de Jesus. Que possamos ser os terceiros de verdade, em casa, no trabalho, na escola, na igreja, na célula, onde estivermos. Que o Senhor seja o primeiro, que as pessoas venham em segundo lugar, e que eu e cada um de nós possamos ser os terceiros. Obrigado por tudo que acontecerá, pelas vidas que serão impactadas, pelo Teu Evangelho que será vivido de uma maneira tão exemplar. E o resultado disso, centenas e milhares de pessoas Te conhecerão e se tornarão terceiros, porque um dia tiveram encontro com o Senhor e o tornaram primeiro em suas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu queria terminar contando uma última historinha. Certo dia um menino estava andando por uma praia e a praia estava cheia de estrelas do mar. Quem já viu as estrelas do mar?
E ele pegava aquelas estrelas porque a maré alta havia trazido as estrelas. Ele pegava cada estrela e ia jogando de volta no mar, salvando aquelas estrelas. E havia um senhor que observou aquele garoto fazendo isso, e ele chegou perto do garoto e falou: garoto, o que você está fazendo? Ele falou: estou salvando essas estrelas. Ele falou: mas olha, meu filho, olha aqui na praia, devem haver milhares de estrelas, o que você está fazendo não vai fazer diferença. Ele falou: mas aí o menino abaixou e pegou uma estrela, mas falou: mas sabe de uma coisa? Vai fazer diferença para essa estrela. Vai fazer diferença para essa estrela. E eu cheguei à conclusão que você e eu, nós somos como esse garoto. Que sozinhos nós não vamos mudar o mundo. Nós não podemos fazer diferença sozinhos, mas nós vamos fazer diferença para algumas vidas, para algumas estrelas. E eu creio que este movimento vai fazer a diferença na sua vida. Eu sou o terceiro, não é uma fórmula mágica, mas tem realizado alguns milagres. Eu sou o terceiro, não é resposta de todos os questionamentos, mas tem respondido algumas perguntas. Eu sou o terceiro, não é a solução para todos os problemas do mundo, mas tem solucionado alguns conflitos. Eu sou o terceiro, não é um meio de reduzir o trânsito nas ruas, mas é um caminho para aumentar a paz daqueles que nela transitam. Eu sou o terceiro, não é uma campanha de informação da família, mas de transformação da família em campeã. Eu sou o terceiro, não é usar uma pulseira diferente, mas é uma maneira de fazer a diferença. Eu sou o terceiro, não é mais um modelo de igreja, mas o desafio para ser uma igreja modelo. Eu sou o terceiro, não é mais uma ação da empresa, mas é a razão de ser empresa. Não é mais uma invenção humana, mas é uma solução divina para a humanidade. Eu sou o terceiro, não é uma religião, mas tem religado pessoas a Deus. Eu sou o terceiro, não é uma onda que começa e termina, mas um movimento que começou e não terá fim. Eu sou o terceiro, não é fazer algo para ser visto, mas é fazer algo como serviço. Eu sou o terceiro, não é apenas uma declaração de um valor, mas é uma demonstração de muito amor. E por último, eu sou o terceiro, não é um modismo de se ver, mas é um modo de viver. Quantos aqui nesta manhã aceitam o desafio de dizer: eu sou o terceiro? Glória a Deus, apóstolo.